Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Política, que hoje recebe a Controladora-Geral do Estado de Minas Gerais, Marcela Ferreira Dias, a quem eu já dou as boas-vindas e agradeço por aceitar o nosso convite aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre a nossa Controladoria-Geral do Estado. Pois é, e uma das primeiras perguntas é exatamente sobre isso. Qual é o papel da Controladoria-Geral do Estado? Como é que a gente explica para as pessoas? Que muitas vezes a gente faz confusão. Qual é o papel? O que faz a Controladoria-Geral do Estado? Que boa pergunta. É muito bom e importante a sociedade saber qual é o papel da Controladoria, né? A Controladoria hoje trabalha em 3 pilares: a prevenção, a detecção e a correção. A prevenção é o trabalho hoje de mais destaque da Controladoria. Eu acho que é um trabalho de resolvibilidade, resolver aqueles problemas, junto com um trabalho de auditoria mesmo, de entender os problemas do gestor, aquele problema que ele queria resolver, aqueles processos errôneos, que estão muito tempo, às vezes muito burocráticos, sem fluidez, sem resolubilidade. Por meio da auditoria, principalmente da consultoria, a gente consegue ajudar o bom gestor a resolver. Então, esse é o trabalho, um dos nossos trabalhos preventivos, né? E um outro trabalho muito importante também é dar voz à sociedade, né? A Ouvidoria-Geral do Estado recebe as denúncias, manifestações, ela dá voz e a gente resolve. Então, a Controladoria ela é responsável por apurar as denúncias, né? Então, a gente vai ao local com muita imparcialidade, muita lisura, entender se aquilo ocorreu mesmo. Nem todas as denúncias procedem, mas se procede, a gente atua também, que é o outro pilar, que é correção. Então, a Controladoria é o guardião do Estatuto do Servidor. Então, a gente lembrar o servidor da sua missão, que ele está ali realmente para servir o cidadão. E o Estatuto do Servidor ele tem ali as proibições, os deveres. Então, quando aquilo não é cumprido, a gente faz o nosso trabalho também da correção, que é instaurar os processos administrativos disciplinares, que é um direito do servidor, é explicar o que aconteceu, né, por que aquilo aconteceu, e quando ele comete também uma conduta irregular, ele sofre as sanções que estão ali no Estatuto. E a gente trabalha nesses 3 pilares, né? Toda vez que, às vezes, aquele ilícito, aquela conduta irregular, ela está muito recorrente, aí a gente vai lá na outro pilar, que é a prevenção, para ajustar aquela conduta, para que aquela conduta não ocorra mais. Então, ajudar o órgão a construir controles, né, para aquela conduta irregular não ocorra mais. Então, o nosso trabalho preventivo também, então, nesses 3 pilares, a Controladoria atua hoje no Estado. A senhora é auditora interna de carreira da Controladoria-Geral do Estado desde 2013. Tem experiência nas áreas de auditoria, correção, integridade, governança, atuando em pastas estratégicas como educação, saúde, e é graduada em Ciências Contábeis pela UFMG e especializada em auditoria e organizações públicas. Eu queria falar um pouco sobre a questão da saúde, que é um ponto que é muito caro à Controladoria, né? Um ponto que exige bastante atenção da Controladoria, exatamente também por causa dos processos internos. Como é que está o desafio agora, assumindo a primeira mulher a assumir esse cargo desde anos e anos atrás, né? Sim. Nós tivemos uma controladora geral que não era de carreira, eu sou a primeira auditora, né, de carreira a assumir a Controladoria Geral do Estado, e uma mulher, né. São 2 desafios, né. Primeiro, por ser uma mulher, eu acho que é importante a gente falar que ser mulher numa instituição, num cargo de alta gestão é importante para a gente lembrar a mulher que ela é capaz de tudo, né? Principalmente com as mulheres que têm dúvida, até hoje têm dúvida da sua capacidade. Então, primeiro, é importante a gente lembrar, né, da nossa importância como mulher nesse alto escalão. E o segundo desafio é que eu sou a primeira auditora interna de carreira, realmente, a assumir a Controladoria Geral do Estado. E nós, auditores internos, temos aproximadamente 21 anos, né, de carreira, e hoje estamos muito amadurecidos. Talvez seja isso que o governador Zema tenha dado a oportunidade de sermos, né,
ser controlador geral, porque realmente de cumprir a nossa missão naqueles 3 pilares, que eu conversei antes, né? 3 pilares, eu acho que hoje a nossa carreira está muito mais amadurecida, entender o nosso papel. Hoje a Controladoria Geral do Estado é uma controladoria muito forte nível nacional. Eu acho que o trabalho que o Rodrigo Fontinelli fez foi um trabalho muito interessante, muito de robustez, mas principalmente de humanizar a controladoria, sabe, André? Ele trouxe assim, essa aproximação. Né? E eu trabalhei muito tempo na saúde, na Fundação Hospitalar de Minas Gerais, justamente nessa aproximação com o bom gestor. Né? Aquele gestor que quer realmente fazer política pública. E esse é o gestor, a controladoria quer ajudar e proteger. Né? A gente brinca nesses 3 pilares, a gente fala que nesses 3 pilares, o bom gestor, que é o pauta, né? Hoje eu falo que o bom gestor, ser gestor hoje no Estado é um ato verdadeiramente de coragem. Né? Ele precisa de entender muitas coisas, são vários riscos. E é bom ter uma pessoa no qual ele consiga, né, que são os auditores internos, que ele consiga fazer a sugestão de riscos. Pensar no que ele pode acontecer para não concretizar aquele objetivo. Então, a auditoria hoje, a controladoria ajuda esse bom gestor. Na saúde, a gente faz isso muito, né? Ajudar o bom gestor a realmente executar a sua política pública, a política pública. Pois é, e a senhora pretende dar continuidade ao trabalho do antigo controlador também, como a senhora mesmo já disse, né, que pretende dar continuidade ao que vinha sendo feito de bom, né, e permanecer ali naquela linha. Sim, hoje a controladoria ela é muito bem estruturada, hoje tem os níveis de transparência altíssimo, né? Nós estamos nos rankings dos entes, nós somos primeiro lugar no ranking de transparência. Hoje o nosso portal de transparência, ele é um exemplo para a sociedade, hoje praticamente qualquer assunto do Estado, ele consegue ser consultado ali no portal de transparência, a qualquer momento. Né? As apurações, né, são muito mais céleres no tempo que foi feito, uma desburocratização, foi muito mais célere. O processo administrativo hoje também está em média de 12 meses ali na Controladoria Geral, então é um processo muito mais rápido, né, que cria menos angústia para o servidor processado. Então, especialistas ali da comissão processante. E na auditoria também, hoje a gente tem o certificado, nosso primeiro certificado e a CM nível 3. É o primeiro ente do país a ter essa certificação, o nível de maturidade da auditoria, nível de entrega, ou seja, nossas entregas chegam ao cidadão, à política pública. Então, é o trabalho que o Fontinelli ele fez, ele trabalhou por isso, nós vamos dar continuidade e amadurecer também, aprofundar, melhorar ainda mais a nossa controladoria. Um ponto que a senhora vem focando muito também é no trabalho contra o assédio sexual nas escolas estaduais. Como é que está hoje a questão do assédio sexual dentro das escolas estaduais em Minas Gerais? E o que está sendo feito para poder diminuir isso, para poder dar mais segurança para as alunas, para as pessoas que frequentam as escolas em Minas? Sim. Eu trabalhei na Secretaria de Educação durante 8 anos. Então, 13 anos de carreira, 8 anos foram na Controladoria Setorial da Secretaria de Educação. Né? Cada ente, cada órgão tem o braço da Controladoria, que são as controladorias setoriais, seccionais. Então, é uma mini controladoria. Né? E lá na Secretaria, a gente trabalhou muito forte no assédio sexual. Porque o que pode ser mais grave que o assédio sexual numa escola, né? Então, a gente fez um trabalho muito profundo de estudo do assédio, né? Entender por que ele ocorre. E a Secretaria teve muita hombridade de assumir o assédio nas escolas, né? Então, a gente dividiu, primeiro, de mostrar para aquele servidor o que ele não deve fazer numa sala de aula. Né? Então, a gente fez nossa cartilha, uma cartilha feita para a Controladoria Setorial à época, uma cartilha de mostrar o que é o assédio numa escola. Né? O assédio realmente é um olhar malicioso, um toque, né? Um envolvimento de um professor com um aluno. São condutas que não devem ocorrer. O professor está ali para ensinar. Né? Ele não deve não estar ali e chega numa conduta até muito grave, assim, caminhar um nude para um estudante, são coisas que realmente prejudicam, né, a parte sociopsicológica, né, daquele estudante. Então, a Controladoria, junto, né, com a gestão, na época, junto com a Secretaria de Educação, fez um plano de enfrentamento ao assédio. Né? O inspetor, ajudar o inspetor
a detectar quando aquilo ocorre e fazer uma apuração muito célere, né? Que antes, às vezes, ocorria em 2 anos, a gente consegue, hoje, com a apuração clara, objetiva, colhendo provas, que quando detecta que aquilo realmente ocorreu, em 6 meses ocorre a demissão desse servidor. Então, o nosso papel também da gente não é admissível um servidor que comete um assédio sexual na escola. Então, o plano de enfrentamento foi o primeiro plano no país. Então, a Secretaria de Educação, ela foi a primeira secretaria do país a assumir que isso existe, né? Apoiou o nosso plano e desmistificar, né? A gente tem que desmistificar, porque realmente ocorre, a gente tem que treinar e explicar para a sociedade que isso é inadmissível, a Controladoria atua realmente para expurgar esses servidores que o Estado não precisa, que o Estado não quer. Porque a gente tem aí vários atores nessa peça, né? A gente tem os profissionais da escola, a gente tem os alunos, tem os pais dos alunos, porque é preciso fazer um trabalho muito integrado com toda essa comunidade de ensino ali. Como é que tem sido feito esse trabalho? Porque não basta falar para o professor, para o diretor, para o professor falar para o aluno, quer dizer, é preciso uma integração muito grande e o Estado está fazendo isso, né? Claro, a gente fez uma cartilha muito assim, clara, explicando o que é o assédio. Então, tem um rol de condutas, o que é o assédio. Desde enviar mensagem de cunho sexual para uma aluna, o olhar de forma malicioso para as meninas que estão na quadra, né? O envio de nudes, desde o mais simples, aqueles supostamente mais simples, mais graves também, até os mais invasivos. Então, a gente fez esse rol. É uma cartilha que foi enviada para todas as escolas e uma cartilha que teve grande visibilidade dentro da comunidade escolar para realmente mudar a postura, né, ou aprimorar, melhor dizendo, a postura desse servidor. A proteger mesmo, né, os alunos, as escolas e a comunidade, para aquelas meninas, meninos se sentirem realmente seguros dentro de uma escola, porque realmente a escola é um lugar dos alunos estarem seguros, não vulneráveis, né? Certo. A Controladoria criou, né, o CONECI-MG, né? CONECI-MG, que é o Conselho Estadual de Controle Interno. Qual é o papel desse conselho? Como é que ele foi criado e o que ele faz? Olha, é tão interessante porque quando a gente fala em estados, os órgãos de controle estão muito bem sedimentados. Eles existem servidores efetivos, igual eu sou, servidora efetiva da Controladoria, auditor interno. Mas quando a gente vai para os municípios, principalmente os menores, esse controle não existe, né? Ou existe de forma muito fragmentada, muito frágil. O CONECI, ele serve para a gente fomentar esses controles nos municípios. Então, é um conselho regional de Minas Gerais, no qual a Controladoria hoje é presidente, né? E é para a gente fomentar, porque o controle realmente traz a importância do controle interno para ajudar realmente aquele gestor a reconstruir, realmente conseguir fazer a política pública. Então, ele é muito interessante para um prefeito ter um controle interno bem estruturado, né? Até no caso dos 3 pilares, que até na parte da sanção, a gente precisa também entender que ela é necessária quando precisa. Então, assim, um bom controle estruturado para um prefeito hoje, ele é necessário. Então, o CONECI, ele serve para a gente fortalecer, no Minas Gerais, nós temos aí mais de 800 municípios, e vão de todos os tamanhos, né? Para a gente fomentar e crescer com maior quantitativo de servidores, maior municípios, com o sistema de controle interno fomentado, estruturado, realmente vai ajudar o gestor a fazer sua política pública, fazer a política pública. A gente tem aí hoje, né, membros, né, que reúne 120 municípios, o CONECI, e a ideia é ampliar esse alcance, né? Como é que está sendo feito para ampliar, para conscientizar os municípios que devem participar também? Aqui é um dos, vamos dizer assim, nossos fomentos, né? Porque a gente precisa realmente sensibilizar o prefeito, né? O prefeito primeiro explicar qual que é o nosso papel. Acho que a gente tem que explicar de uma forma muito simples, né? Às vezes o prefeito ele vem de uma outra área, né? Ou às vezes ele não entende tanto da administração pública, ele é novo, então a gente precisa entender, explicar o nosso papel, explicar a nossa importância ali, e a sociedade entender, né, o papel da Controladoria, mas
O que nós estamos fazendo é juntar os entes, né, os municípios que existem junto à Controladoria Geral do Estado, que é estadual. Existe o CONES também, que é o Conselho Nacional de Controladorias, que aí são dos estados. É um conselho um pouquinho mais estruturado, que dentro de cada estado tem os seus CONESs, mas aqui a gente precisa realmente ajudar, né, dentro da política pública, mostrando, nós estamos hoje com o município de Belo Horizonte, de Contagem, então de Uberaba, são controladorias um pouco mais estruturadas, ajudando os outros entes também, conversando com os prefeitos, deles entenderem a necessidade de um bom controle interno dentro da sua prefeitura. E o que a gente pode dizer em relação ao trabalho da controladoria no que diz respeito até à própria corrupção? A controladoria tem um papel, e o papel de enxergar, ver o que está acontecendo e ver de perto é uma das formas mais fáceis de enxergar, né? E sem aquela coisa distante, ir lá conversar, né? Como a senhora disse antes, quer dizer, estar perto é muito mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Sim, né? Por isso que é muito importante da gente estar junto da política pública, porque os auditores internos, eles conseguem identificar o bom gestor e o mau gestor. Né? O bom gestor, ele quer o controle interno perto de você, porque ele quer mitigar os riscos, ele quer fazer. Aquele gestor que não está ali pensando no próprio umbigo, vamos dizer assim, ele não quer o controle interno perto. Né? Ele quer fazer situações, conseguir situações difusas, obscuras, para ele conseguir o próprio proveito. Então, a controladoria, eu acho que a prevenção é a maior forma da gente combater a corrupção, sim, que faz parte da nossa missão, combate à corrupção, e estar junto do bom gestor, ajudando o bom gestor na mitigação dos seus riscos, é agir dessa forma. E quando é detectado, a gente tem que ir com a mão de ferro, sim, porque o Estado precisa expurgar, né, esses servidores. Né? E também a gente tem um acordo com as entidades, né? com entidades como a CGU, a Polícia Federal, a Polícia Civil, que tem um pouquinho mais de amplitude no seu potencial investigativo. Nós temos o nosso também, mas ele é um pouco limitado. E a gente, por meio dessas parcerias com provas emprestadas, a gente consegue também combater a corrupção. Então, são dois meios, né? Por meio da prevenção, junto do bom gestor, que a gente tem que dar valor ao bom gestor hoje, a gente tem que falar sobre isso, porque existem bons gestores. Eu acho que se não existissem bons gestores, não existia SUS, né? Não teria o SUS, não teria escola pública, porque uma diretora de escola, ela trabalha muito, né? O diretor do João 23 trabalha muito. Mas a gente tem que entender, quando detectado, a gente tem que combater e usar também as nossas ferramentas de comunicação com a polícia, para a gente ir para a ala criminal, o Ministério Público, né, ir para a ala criminal e combater de fato a corrupção. Agora, em setembro, né, de 2025, a Controladoria Geral do Estado foi a primeira do país a alcançar o nível 3 de maturidade no modelo internacional de auditoria interna. A senhora já tinha adiantado esse assunto. Como é que isso volta para a sociedade, esse reconhecimento? Como é que ele volta para a sociedade? E é tão interessante a gente poder falar sobre isso, porque ter esse nível 3 é a nossa maturidade. Primeiro mostra a maturidade do auditor interno, nós de carreira, né? E a maturidade da auditoria, né? Do processo de auditoria. São processos muito mais resolutivos, né? A gente hoje trabalha naquilo que realmente vai dar solução, aquilo que realmente afeta a sociedade, aquilo que a gente modifica e vai até a sociedade. Então, a gente escuta o cidadão, onde que o cidadão quer que a gente trabalhe. Né? Hoje, nós iniciamos ontem um trabalho sobre segurança nas escolas. Né? A gente escutou o cidadão. Interessante, de né? muita preocupação para todos os pais e para os profissionais e para os alunos da segurança. Então, a gente escutou a sociedade falou, nós queremos que a Controladoria atue na segurança extrema. Então, ontem nós conversamos com o secretário e inauguramos ali o processo de auditoria para tratar sobre esse assunto, ou seja, ajudar a secretaria a estar preparado para esse assunto. Então, isso faz parte da maturidade, né? Isso mostra, né? Isso foi avaliado, né? Essa maturidade, é chegar junto ao cidadão, é mostrar do nosso trabalho de controle interno que realmente nós trazemos a solução. Isso é a parte mais importante desse nível de maturidade. E nós temos que manter,
né? Então, temos que realmente trazer processos de consultoria, processos que realmente dão solução e afete o cidadão de fato, né? Então, o maior desafio hoje é a gente entender qual processo atuar naqueles projetos estratégicos do Estado, naquilo que realmente tem que dar, que beneficia a política pública propriamente dita. E como é que tem sido a recepção das pessoas? Elas têm percebido, de um modo geral, nesse início, a população, os pais, os professores, eles percebem alguma diferença? Está havendo alguma mudança na percepção? Porque a sensação de segurança ela é muito importante para todos nós, né? Assim, às vezes está seguro, mas a pessoa às vezes não se sente segura. Como é que é a receptividade desse trabalho? Olha, eu espero que ela seja muito boa, assim, porque eu acho que, primeiro, para a gente da controladoria, eu acho que o auditor interno ele precisa ir aonde está sendo executada a política pública, então ir numa escola mesmo, tentar verificar nos protocolos dentro de uma escola que se realmente eles existem, eles estão sendo adequados ali, executados, ajudar a secretaria em todos os seus atores ali, a inspeção escolar, a Superintendência Regional de Ensino, a realizar os protocolos, né? Então a gente começou ontem, mas provavelmente a secretaria já existe, né, os seus processos. Então, a intenção é que a gente aprimore os processos, que se acontecer um caso de violência extrema, a secretaria esteja preparada, né? Uma diretora de escola, ela sabe para quem ligar e o que fazer. Então, o objetivo é esse, né? Hoje os auditores começaram um trabalho, né? Irão fazer a avaliação de todos os protocolos, ir nas escolas mesmo, em várias escolas, em momentos, né, específicos, como momento de recreio, de uma falta de um professor, para a gente entender realmente a vulnerabilidade daquela escola e ajudar, sempre estar perto da solução. Então, ajudar a Secretaria de Educação nesse fomento mesmo, dessa segurança dentro das escolas. A gente está passando por um processo, por um período de muita transformação tecnológica, né, em todos os setores, né? Seja em todos os setores, a gente tem tecnologia cada vez mais presente. Como é que está sendo essa mudança? Porque mudar processos também, muitas vezes processos ali que são feitos, às vezes de forma manual, às vezes que estão ali há anos e anos sendo feitos da mesma forma e com pessoas que já estão há muito tempo, porque há necessidade de uma readaptação a essa nova realidade que está chegando na velocidade da luz, literalmente. O que a senhora pensa em relação a isso, a implantação da tecnologia? Eu acho que a tecnologia, quando usada de forma adequada, ela é perfeita, né? Eu gosto de dizer que a controladoria, quando ela atua, ela move montanhas, né? Quando a gente consegue realmente modificar processos que há muito tempo eram feitos daquela forma. Então, daquele jeito era feito assim, sempre foi feito assim. Então, a controladoria consegue colocar 2 agentes públicos para conversar, que nunca conversaram, e o processo passava no meio dos 2, né? E às vezes a tecnologia, a gente consegue recomendar o uso de tecnologia, né? Para a fluidez daquele processo, para ajudar aquele processo. A tecnologia ela ajuda muito, e a gente também consegue fomentar. Às vezes o servidor está lá, às vezes o servidor é muito antigo, às vezes ele está realmente pouco resistente, e faz parte do nosso papel também sensibilizar esse servidor, que ele tem que se adaptar. Por isso nós somos guardiões do Estatuto do Servidor, é lembrar o servidor do seu papel. Então, quando é dado uma oportunidade a ele se adaptar, ou seja, se modernizar, ele tem que estar disposto. O servidor tem que estar sempre modernizado, tem que estar sempre preparado para a modernização, porque o objetivo é realmente o melhor para o cidadão. Então, é interessante porque a gente faz um trabalho, sim, de sensibilizar, às vezes, um gestor que está um pouco resistente por mudanças, né? Mas ele tem que estar sempre preparado, né? Sempre preparado para fazer a melhor política pública. Então, acolher realmente as mudanças também que o Estado ocorre, a modernização. E nessa gestão agora, o que a senhora destaca como principal desafio ou principais desafios a enfrentar aí? Eu acho que além de manter, acho que esse controlador deixou muito fluidez, né? Hoje a controladoria é muito notória, nível nacional, robusta, os níveis de transparência, auditoria e correção, né? Além disso,
acho que o papel também é humanizar a controladoria, trazer a controladoria junto de novo daquele bom gestor, aquele gestor que tem coragem, né? E também mostrar para a sociedade o auditor interno, né? Nós somos 137 auditores que trabalhamos naquelas pastas mais duras, né? Só eu trabalhei na Secretaria de Educação e na Fundação Hospitalar, né? Tem servidores, né? Auditores internos dentro da Sejusp, estão ajudando os gestores da Sejusp, né? Dentro da Secretaria de Saúde, propriamente dita, dentro da CEPLAG, né? Da Segov. Então, nós, auditores internos, mostrar um pouquinho para o cidadão quem somos, né, que nós trabalhamos muito em prol da sociedade. Então é um desafio, acho, como auditor interna, cabe a mim também materializar, personalizar um pouco a figura do auditor interno, né, que está junto dos bons gestores. Eu acho que eu, de novo, gostaria de enfatizar isso. Bom, eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente no Café com Política de hoje, para explicar para as pessoas também, falar um pouco sobre esse trabalho, sobre os desafios que vêm aí pela frente. Nós conversamos com Marcela Ferreira Dias, que é a Controladora Geral do Estado de Minas Gerais. Agradeço muito a sua presença aqui com a gente e com o seu público, com as pessoas que te acompanham e que dependem do seu trabalho também. Pode conversar, falar à vontade aqui, como é que encontra, se é acessível, como é que faz para chegar perto da controladoria. E aquele bom gestor, como a senhora disse, quer dizer, aquela pessoa que quer o trabalho sendo feito ali perto, porque ele quer que dê certo. O que essa pessoa precisa fazer, como é que ela entra em contato, o que ela tem que fazer, ou a controladoria já está lá dentro também. Agradeço demais a oportunidade, sempre estarei disponível para falar um pouquinho sobre a controladoria, né? Os gestores hoje das pastas do Estado, eu acho que nós estamos dentro, né? Juntos os secretariados, juntos os gestores, até de escalas de hierarquia um pouco menores, que estão ali no chão de fábrica, que fazem muito, né? Eles precisam entender que eles têm o respaldo da controladoria, ajudá-los a qualquer momento, né? Agora, para o cidadão, a gente lembrar que nós temos a Ouvidoria Geral do Estado, né? Nós temos uma irmandade, né? Eu falo que somos irmãos, né? Até no mesmo andar, assim. A Ouvidoria Geral do Estado, ela está preparada para escutar o cidadão, né? Dar voz ao cidadão. Tem os canais da ouvidoria. Então, qualquer coisa que a gente vê de irregular, precisamos ir na ouvidoria, e a CGE está preparada para resolver, está preparada para apurar uma lisura, nossa, né? Uma lisura que somos um órgão autônomo, igual a Ouvidoria Geral do Estado. Nós temos autonomia, né, de ir apurar de uma forma totalmente imparcial. Então, apuramos todas as denúncias. Então, cidadão, qualquer problema que vocês tiverem, vocês virem, ou qualquer irregularidade, podem entrar em contato com a ouvidoria, que nós temos uma grande parceria e nós vamos apurar. Quais são os canais de contato? Então, dentro da Ouvidoria Geral do Estado, são vários canais. Você pode entrar no próprio site da ouvidoria, né? Tem uma WhatsApp da ouvidoria também, eu não sei qual que é o nome do WhatsApp, mas tem o WhatsApp da ouvidoria. Lá no site provavelmente tem. No site tem. É só vocês entrarem no site da ouvidoria, ou clicar no Google Ouvidoria Geral do Estado, vai ter todos os canais, todos os segmentos, saúde, educação, a parte de segurança pública. Então, lá você pode entrar em contato com a ouvidoria, né? E os gestores também entrar em contato conosco, os gestores do Estado, os gestores municipais também entrar em contato com suas controladorias municipais, né? Os que tiverem, podem entrar em contato, mas praticamente todos têm ouvidoria hoje e o contato é estreito. Marcela Ferreira Dias, Controladora Geral do Estado, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Pela presença aqui com a Prazer. gente. E obrigado também a você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo. Obrigado por participar aqui do Café com Política. Não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal de O Tempo no YouTube e fazer parte de mais de 1 milhão de pessoas inscritas aqui com a gente. É muita gente, né? Então, se inscreva no canal e até o próximo Café com Política.